necessitando dessa palavra? Você que está necessitando de a palavra nesse momento, irei deixar para você, segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 5. A temática dessa fala vai ser subordinado a este capítulo, a este versículo. Eu não sei o que você está passando, mas Deus conhece a tua história. Capítulo 5, Naamã é curado da lepra. Nós temos aí um grande texto rico para nós meditarmos na palavra de Deus, que diz: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Amado Deus, dá-me graça, Senhor, para poder pregar essa palavra, Senhor. Abençoa os ouvintes, Pai da glória, que eles possam receber a aplicação dessa palavra, Senhor. Não é pelos meus beneplácitos, não é pelos meus méritos, mas o Senhor conhece, Pai, cada um de nós nesse momento. Pai da glória, aos que estão na escuta, vai abençoando poderosamente, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui neste capítulo de número 5, eu estou bem inspirado por Deus para pregar para vocês esta palavra. Aqui temos um texto expositivo. Aqui temos até uma mensagem expositiva diante da teologia, a pregação do evangelho, que extrai uma mensagem expositiva para vocês. Aqui vai falar de uma história de um homem chamado Naamã. Esse homem, ele era chefe do exército do rei da Síria. Esse homem, ele fazia parte de uma hierarquia muito grande. Aquele homem, ele era tão honrado que ele se vestia tão bem. Onde ele passava, as pessoas olhavam para ele e já deduziam, olhavam para ele e diziam: aquele homem tem uma vida boa, aquele homem tem uma vida boa, aquele homem, a vida dele é 5 estrelas. Até o nome do camarada significa o agradável. Ele era agradável mesmo, uma alta posição, uma alta hierarquia. A Bíblia, ela elogia bastante a pessoa desse homem. Nós temos aqui 4 qualidades desse homem. Primeiro, ele era chefe do exército. Segundo, ele era grande homem. Terceiro, homem de respeito. Quarto, homem valoroso. Mas só havia um porém. Em meio a tantos elogios, há um porém. Em meio a 4 elogios, há um porém. A Bíblia diz que ele era chefe do exército do rei da Síria.
era grande homem diante do seu Senhor, homem de respeito, homem valoroso, porém leproso. E o que é lepra? Lepra, no dicionário bíblico, essa doença significa, é uma moléstia que cobre a pele de pústula e escamas. Ou seja, lepra é uma doença que deixa a pessoa com o corpo cheio de manchas. Aqui eu quero lhe trazer a primeira aplicação dessa mensagem. Assim como Naamã, você que está aí na sua casa, assim como Naamã, você pode possuir diversas qualidades, mas existe uma lepra espiritual na tua vida. Assim você pode possuir dinheiro, você pode possuir carro, você pode possuir apartamento, você pode possuir bens materiais, mas existe uma ferida de dentro do teu coração que precisa ser arrancada. Assim como na mão você pode possuir tudo, mas existe algo na tua vida que quer que você não prossiga. Quando eu estou falando de lepra, não estou falando de a lepra medicinal que é tratada pela medicina. No tempo da Bíblia, a lepra significa pecado, por ser contagioso e nojento. E até em Israel, leprosos não ocupavam uma posição de destaque. Sabe o que acontecia com os leprosos? Os leprosos, eles ficavam escondidos fora do arraial. Se as pessoas vissem algum leproso, já gritavam dizendo: leproso, leproso, leproso. Porque o leproso, ele tinha que ficar dando sinal de alarme para as pessoas, para que as pessoas saibam, para que as pessoas soubessem que aquele homem era leproso. Ele ficava tocando um sino para que as pessoas soubessem. Aqui vai uma aplicação para a tua vida, outra aplicação. Quantas vezes você está angustiado? Você está angustiado, meu irmão, você está triste pelo fato que as pessoas te humilham, pelo fato que as pessoas te desprezam. Quero ser objetivo nessa palavra. Pelo fato que as pessoas te rejeitam. Há uma lepra na tua vida que precisa ser arrancada. E você muitas vezes está sofrendo, você muitas vezes está angustiado. No sentido espiritual ali, o próprio Naamã, ele era uma alta hierarquia, porém a lepra estava sobre ele. Talvez na tua vida você tenha uma ferida, uma mágoa que alguém tem deixado na sua vida. Aparentemente eu começo a conjecturar, dizendo que aquele homem, irmãos, quando ele chegava em casa, olhava diante de um espelho, tirava aquele uniforme de soldado, até porque aonde ele saía, ele vencia com seu exército. Ele tirava aquela roupa de soldado de um grande general de guerra, olhava para o seu corpo
e começava a dizer: eu queria uma cura para a minha vida, eu queria que essa lepra sumisse, eu queria que essa lepra saísse da minha vida. Você muitas vezes tem trabalhado toda a sua vida, as pessoas te julgam pelo que elas verem, as pessoas te julgam pela aparência. Só porque você está caminhando, só porque você possui uma coisa, só porque você está caminhando feliz, as pessoas te julgam pela aparência, dizem assim: lá vai ele, lá vai ela. Mas não conhece a tua história, mas não conhece que você teve que pagar preço, mas não conhece que você tem uma história que precisa ser contada. Não conhecem, fala mal da tua vida, te desprezam, te rejeitam, mas não conhecem o que Deus fez na tua vida. Quando você entrou no seu quarto, chorou, se lamentou. É por isso que Deus te colocou nessa dupla honra aí que você está nesse momento. Sabe por quê? Porque a lepra que você estava sofrendo fez com que você descesse ao rio da graça, fez com que você descesse ao rio celestial. Preguei aqui, programa passado, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Era-lhe necessário para Naamã obedecer à voz de Eliseu, que mandara se lavar 7 vezes no rio Jordão. Por isso se sentiu indignado. Os sírios levaram da terra de Israel uma menina cativa que ficou a serviço da mulher de Naamã. Eu acredito uma coisa, que aquela menina, aquela moça que estava cuidando da sua patroa, ela disse assim: tomara, em outras traduções diz: queria que meu Senhor estivesse diante do profeta que mora em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. A Bíblia não diz, mas eu até posso imaginar que Naamã estava ao lado de sua esposa. Sabe por quê? Porque para ter uma fé, ir até o rei Ben-Hadad para pedir permissão para se consultar ao profeta que mora em Samaria, que era o profeta Eliseu, era para ter fé demais, porque a fé é pelo ouvir. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então gerou uma fé no coração de Naamã, e Naamã sentiu, dizendo: eu vou mergulhar nesse rio, eu vou ir até o profeta que mora em Samaria, o vidente que mora em Samaria, para que eu possa conseguir a cura da minha vida. Porque eu te digo uma coisa, não era somente a lepra física que estava sobre Naamã, não, era a lepra espiritual. Talvez sobre ele estava um grande orgulho que precisava ser quebrado. Talvez sobre ele estava preso no seu coração uma carcaça que precisava ser quebrado. Assim na tua vida também, você tem algo preso no seu coração que precisa ser arrancado. O mal, ele tem que ser arrancado pela raiz, senão não dá jeito. De que forma você entrou aí nessa live? De que forma você está ligando o seu rádio? De que forma você tem pedido a Deus em oração para que Deus restaure a sua saúde? E o rei Ben-Hadad, ele pensava que Eliseu fosse um mercenário que trabalhava por amor ao dinheiro. Diz assim: leva para aquele homem 10 talentos de prata,
6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Naamã foi até aquele homem. Chegando lá na porta de Eliseu, homem de Deus, bateu na porta de Eliseu. Eliseu mandou um pregado sair por nome de Geazi. Só que a ordem foi o seguinte: manda que esse homem se lave 7 vezes no Rio Jordão. Sabe por quê? Sabe por quê Eliseu não saiu e tocou na lepra de Naamã? Porque Eliseu era um homem que conhecia a lei de Deus. Eliseu era um homem que conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que leproso era considerado impuro segundo a lei estabelecida no Pentateuco. E ele se manda esse indivíduo aí se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Manda se lavar 7 vezes. Manda ele se lavar 7 vezes. Existem tantos leprosos que infelizmente estão aí precisando de um milagre da parte de Deus. Irmãos, existem tantos leprosos que precisam de uma cura. Existem tantos leprosos que precisam de restauração. Existe tanta pessoa que precisa de uma restauração. Deus manda que a gente vá até esses leprosos. A minha paixão como pregador da palavra é pregar para os que estão fora do arraial. O cristão, o pregador da palavra, ele tem que sentir paixão pelas almas, tem que ir correr atrás dos leprosos. Tem tanta gente nesse mundo depressiva, com a vontade imensa de se matar. Tem tanta gente precisando de um milagre, de uma resposta da parte de Deus, mas muitas vezes não consegue. É preciso que alguém vá pregar para esse povo em busca dos leprosos que estão na face da terra. E Deus manda que a gente vá, porque somos missionários de Jesus Cristo. E ele se sentiu indignado, igreja, pelo fato que Eliseu mandou ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Por que 7 vezes? O número 7 na Bíblia é considerado o número de Deus, número da perfeição, o número de Deus. O número 7 predomina em toda a Bíblia Sagrada. Ou seja, ele devia, a uma revelação de Deus aí, ele devia dar um mergulho perfeito. Ele devia descer perfeito. Não era só descer pela metade, não. Ele devia, para demonstrar para Deus que a sua humildade era o suficiente, era necessário que ele descesse nas águas turvas do Rio Jordão. Ele se sentiu tão indignado que disse assim: eu não vou não para esse rio, não vou não. Tem rios melhores para eu ir lá na terra de Damasco, Abana e Farpá, rio da terra de Damasco. Não poderia eu ir até lá me lavar? Quebra esse orgulho. Às vezes, igreja, eu digo uma coisa: muitas vezes há uma resistência em nossa vida em não querer o milagre de Deus. Muitas vezes deixamos o orgulho falar mais alto. Muitas vezes deixamos que o orgulho ele venha falar mais alto na nossa vida. Qual é a tua resistência em não querer receber o milagre da parte de Deus? A ordem é essa. Eu sei que a Bíblia Sagrada, ela está recheada de tipologias e mistérios, mas não é um rio de água natural que você vai mergulhar, não, é um rio de água espiritual que você vai mergulhar.
Esse rio é a graça de Deus. O rio que flui do trono de Deus. Sabe qual é esse rio? A salvação. E a salvação está ao teu alcance. Jesus te ama e quer te salvar. Jesus te ama e quer te libertar dessas drogas. Jesus te ama e quer libertar você da depressão. Jesus te ama e quer libertar você da cachaça. Jesus te ama e quer libertar você do vício. Jesus te ama e quer libertar você do cigarro. Jesus te ama e quer libertar você de todas as mazelas do inimigo. Jesus te ama, é por isso que Ele fez com que você clicasse aí nessa live, ou até mesmo ligar o botão do rádio e para escutar essa palavra de Deus. E eu aqui que eu estou comunicando a palavra de Deus, eu estou pregando para você. Talvez você seja um leproso, necessitado, que esteja necessitando da palavra do Eterno. Aqui está, olha, o rio espiritual, a palavra de Deus. Jesus disse assim lá em Lucas capítulo 4 e o versículo 27, que havia muitos leprosos em Israel, mas só Naamã foi curado. O Ciro foi curado. Isso significa que não é somente os que estão dentro da congregação, mas os que estão lá fora também. Existem muitos leprosos dentro das igrejas, mas existem aquele remanescente fiel que está fora da congregação, aquele desviado, aquele afastado que está leproso e quer retornar para a casa do Pai. Esse é um leproso específico que quer voltar para a casa do Pai. Quer voltar? Volte hoje. Volte hoje. As portas estão abertas, meu amigo. As portas estão abertas. Não pense o que as pessoas vão falar de você. Não pense naquilo que as pessoas vão falar de você. Não pense o que as pessoas vão falar de você, mas pense na sua salvação. Podem te criticar, podem falar mal de ti, podem te difamar. Jesus disse que os inimigos dos homens são de sua própria casa. Talvez você seja um leproso dentro da igreja, que ninguém te dá as mãos. Talvez você seja um leproso, as pessoas te olham de nariz empinado, passam por você, nem fala. Sabe por quê, igreja? Porque te tratam como um leproso. Você está angustiado. O que é isso, meu irmão, que eu estou passando? O que é isso? Existem também muitas pessoas leprosas dentro da igreja que precisam de libertação. Os inimigos dos homens são de sua própria casa. Jesus, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, diz assim: o bom profeta não é bem recebido na sua própria terra. Dentro da tua igreja você não tem honra. Dentro da tua igreja, onde você estiver, você não tem. E o que é que está acontecendo na tua vida? O que é que está faltando isso? Talvez você seja um leproso que está angustiado. Talvez você seja um leproso que está necessitando da resposta de Deus. A resposta de Deus está chegando à tua casa. A resposta do Eterno está chegando à tua vida. Esta palavra que contém veracidade, a palavra verdadeira. Ah, irmãos, se eu fosse falar o que há de mim mesmo, se eu fosse falar somente o que vem na minha mente, não, eu falo, igreja, que a palavra de Deus diz. Devemos pregar o Evangelho conforme ele é. Devemos pregar o Evangelho conforme ele é, o Evangelho verdadeiro. Muitas vezes há uma resistência em nossa vida em não querer o milagre.
Muitas vezes deixamos o orgulho falar mais alto, e havia uma resistência na vida dele em não querer mergulhar no rio. Chegando lá, os seus servos o persuadiram, os seus servos o convenceram a mergulhar no rio Jordão, um rio que media cerca de 193 quilômetros de extensão. Chegando lá naquele rio, mergulhou uma vez, tirou seu uniforme, seu corpo estava castigado de lepra. Imagine só o quanto o sacrifício para mergulhar naquele rio, o corpo cheio de feridas. Imagina aí, o corpo cheio de feridas, mergulhar naquele rio, seu corpo cheio de pustras, seu corpo cheio de escamas, seu corpo cheio de cicatrizes. Mergulhou uma vez, segunda vez, terceira vez, quarta, quinta, sexta, na sétima recebeu a cura. Ei, assim, isso é uma linguagem figurada. Quero dizer para você: mergulhe 7 vezes, uma atitude de fé. Muitos podiam até criticar ele, muitos podiam até criticar ele, chamar ele de louco. Lá vai aquele louco, lá vai aquele desequilibrado, mergulhar naquele rio com alta hierarquia. Muitos podiam até olhar para ele e chamar ele de louco, zombar dele. Mas como eu disse aqui, não se importe o que as pessoas vão falar de você, não se importe com o que vão pensar de você, não se importe com o que vão falar de você. Faça a sua parte. Renunciar o que você mais quer na sua vida para entrar no Evangelho. Se você quer entrar para dentro do Evangelho, você tem que renunciar tudo que não presta, abandonar, deixar para trás tudo que não presta, porque Deus é um Deus exigente e quer que o seu servo seja renunciador. Renuncie o que você mais quer. Mas tudo em fé. Hoje é domingo, hoje é dia do descanso, hoje é o primeiro dia da semana. Começa a semana hoje e começa a mergulhar hoje na presença de Deus. Comece hoje e você vai ver que tua vida vai mudar. O que mais importa para a vida do homem é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, aleluia, a gente não pode fazer nada. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Sem a presença de Deus nós não podemos nada. Assim mergulhe na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Assim como uma semana tem 7 dias, mergulhe 7 dias na presença de Deus, uma atitude de fé. Assim como Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e ficou curado. A Bíblia diz que quando ele saiu do Rio Jordão, a sua carne se tornou limpa como a carne de uma criança. Sabe o que significa? Você mergulhando na presença de Deus, você se renova. Você mergulhando na presença de Deus, você se renova. Você mergulhando na presença de Deus, a sua aparência vai ser de um aspecto de criança. Podem te chamar de desequilibrado, podem te chamar de louco, mas eu te digo uma coisa, meu amado ouvinte, prezado ouvinte da palavra do Senhor: mergulhe na presença de Deus, que você vai ser curado. Mergulhe na presença de Deus, que tua vida vai mudar. Mergulhe na presença do Eterno, que tua vida vai mudar. Quero agradecer aos irmãos que estão assistindo